Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma pequena videoaula para aqueles que têm dificuldade em colocar as ideias no papel. Às vezes a gente lê o assunto, compreende o assunto, entende todas as nuances e delimitações de um assunto, mas na hora de expressá-lo, de colocar no papel, de colocar na estrutura do resumo para congresso, a gente passa a ter então certa dificuldade. E é através dessa ideia então que veio essa aula escrevendo o seu primeiro resumo. Primeira coisa, a gente tem alguns tipos de trabalho que os congressos costumam aceitar. É o relato de caso, que é um texto que relata um caso clínico, né? Um caso ali tirado da prática, que traz alguma novidade, que tem alguma apresentação diferente, alguma apresentação atípica, algum curso diferente do descrito comumente na literatura, ou trata-se aí de um caso de raridade impar. Tudo isso, então, é um relato de caso ou uma série de casos quando envolve mais do que dois, três pacientes. Temos o relato de experiência. O relato de experiência é aquele tipo de trabalho no qual compartilhamos alguma experiência interessante da prática médica, né, ou da prática em saúde, alguma coisa que uma equipe fez diferente e que deu certo, alguma coisa que a gente fez de diferente que deu certo, seja no campo educacional, no campo de gestão, de organização. Tudo isso pode ser interessante aí para um evento. Não necessariamente, tá, pessoal? Os eventos aceitam todos esses trabalhos, mas a maioria sim. Temos as revisões de literatura metodológicas, que são revisões que seguem aí um protocolo, que tem limites rígidos na seleção, né? Que tem limites rígidos nos critérios de inclusão e exclusão, que faz alguma avaliação em relação aos vieses, em relação ao nível de evidência dos trabalhos que são incluídos. Revisões metodológicas englobam a revisão sistemática e a revisão integrativa e mais algumas 12, 13 revisões. Mas a sistemática é a mais comum. E, no geral, elas respondem a uma pergunta específica. Temos as revisões de literatura não metodológicas, que podem vir aí também como revisões críticas, revisões narrativas, que são revisões que normalmente suportam um tema mais amplo, mas podem também responder a perguntas. Essas revisões, elas são praticamente o que se diz hoje os queridinhos na hora de fazer trabalho, pela facilidade e pela rapidez com que se consegue fazer quando se já tem certa prática. Temos aí os estudos também epidemiológicos, tanto os estudos descritivos, quanto os estudos observacionais, quanto os estudos aí no qual há uma intervenção, uma experimentação. Né? Todos esses são estudos epidemiológicos. E as notas históricas, que revisitam o fato histórico, revisitam o personagem histórico. Aqui agora eu trago as bases de pesquisa, as principais, aquelas que a gente deve conhecer na hora de fazer uma revisão. É a Biblioteca Virtual de Saúde, que é uma das principais bibliotecas da América Latina, engloba diversos bancos de dados, sendo o principal o LILAC, que é a biblioteca do Caribe e da América Latina. Aqui nós temos de centenas de milhares de publicações. Nessa biblioteca a gente encontra inclusive arquivos históricos, documentos da Organização Mundial da Saúde, documentos da Organização Pan-Americana de Saúde. Na próxima, eu vou fazer alguma videoaula para explicar depois quais são os bancos de dados principais da BVS. Mas que a gente precisa conhecer mais, que é mais de uso comum, é a Linux, e também a gente pode ter acesso à Medline através da
da BVS. Temos a Cielo, que é mais restrita quando se fala do que a BVS, mas e que vai abordar também a questão da América Latina. E temos o motor de busca PubMed, que dá acesso até a Medline. Lembrando que a gente pode acessar a Medline via BVS ou via PubMed e via também o sistema europeu de busca. Aqui eu só coloquei um exemplo aqui, como que é a busca avançada dentro da BVS. Nós temos diferentes campos que utilizam os operadores booleanos. Aqui a gente pode pesquisar em português, inglês, espanhol. A base da Cielo, a mesma coisa, e trouxe a base mais completa aqui, que é a base da PubMed. Aqui a gente faz a busca inicial. Vocês estão vendo aqui onde está escrito entre aqui com o novo termo, onde aqui eu estou circulando. Aqui a gente insere um novo termo, que deve ser inserido sempre em inglês, e inserimos ele então e clicamos aqui no operador booleano, selecionamos AND, OR e NOT e mandamos ele para essa caixa. A partir do segundo que é importante essa seleção. O operador AND vai trazer todos os documentos que tenham os dois termos. O operador OR vai trazer todos os documentos que tenham um ou outro termo. E o NOT vai trazer todos os operadores que tenham uma palavra e que não tenham a outra. Aqui eu trago um exemplo de uma busca que a gente realizou utilizando os operadores. Agora vamos para a escrita em si. A escrita do resumo ela deve se basear nesses princípios aqui. Impessoalidade antes de tudo. Escrever na terceira pessoa do plural, evitar pronome possessivo, né? É nosso trabalho, nosso objetivo. Isso deve ser evitado, né? O trabalho ele precisa de certo distanciamento do seu autor. Objetividade, devemos ser curtos e grossos na hora de expressar dentro de um resumo, tá? Deve ser sempre objetivo, se dizer de fato o que se quer dizer, não ficar dando voltas, rodinhas. E temos que também seguir o princípio da concisão nesse mesmo sentido. Lembrando-se que o comedimento e a modéstia são regras maiores. Não utilizar vocabulário antiquado, preciosismo de linguagem é condenável. Linguagem, figuras de linguagem no geral devem ser evitadas. Deve ser sempre claro e preciso. E deve-se escolher palavras que sejam, portanto, né, claras e precisas. Palavras que tenham significado duplo, que possam aí carregar várias conotações devem ser evitadas. E, claro, deve-se ser informativo. O resumo ele precisa informar quem está lendo. Vamos então para partes aqui de um resumo e que é também as partes de um artigo no geral. O resumo ele costuma seguir a formação IMRD. Isso significa que o resumo ele tem um título, obviamente, mas dentro do corpo dele ele vai ter uma introdução, uma metodologia, resultados e uma discussão. Algumas vezes tem conclusão e não tem discussão, tá? Outras vezes tem discussão, não tem conclusão. Raras as vezes que vai aparecer introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Dentro da introdução a gente tem os objetivos. Aí vem a grande pergunta: por qual parte a gente deve começar a escrever um resumo? Pessoal, o que mais importa de um resumo são seus resultados, tá? Seus resultados devem ser devem ser quem tem mais caracteres, deve ser onde a gente dedica a maior parte do tempo. Os resultados são essenciais na qualidade de um resumo. Por isso é interessante começar a escrever um resumo pelos resultados.
assim como trabalhos no geral. O mesmo vale para artigos. Vamos então falar de cada parte e alguns cuidados que se deve ter. Primeiro cuidado é em relação ao título. O título é quem apresenta seu trabalho. É ele que ele deve levantar a curiosidade do leitor, deve levantar a curiosidade do avaliador. Ele deve ser conciso, porém, mesmo que ele seja conciso, ele tem que descrever um amplo número de coisas. É interessante que ele descreva o que se está estudando, qual é o tipo de estudo, ou ele pode trazer, inclusive, algumas conclusões sobre o que se está estudando. A gente só deve ter alguns cuidados, como, por exemplo, evitar palavras como investigação, estudo, uso, identificação, caracterização, porque são palavras vagas e que podem ser cortadas do texto. Aqui a gente tem alguns exemplos de títulos, de resumos. No primeiro, a gente tem efeitos do uso precoce de antibióticos. Qualquer pessoa que lê esse título fica se perguntando: esses antibióticos foram usados em quê? Quais antibióticos que foram testados? Está muito vago isso daqui. Não levanta a vontade do avaliador ler, não prende o leitor. Agora, o segundo já está um pouquinho melhor. Os antibióticos alteram resultados da sepse? Olha, uma forma interessante é colocar como pergunta. O leitor ele fica interessado. No final a gente tem, ou que foi considerado pelo autor desse artigo aí, o melhor título. O uso precoce de antibióticos reduz a mortalidade de pacientes com choque, mas não naquele com sepse. Traz aqui alguma conclusão, né? Traz aqui, sintetiza as conclusões do estudo. Agora vamos para a introdução. Primeiro, o que deve ter na introdução de qualquer trabalho? A introdução, ela prepara o leitor para o resto do artigo. Portanto, ela precisa informar o que foi pesquisado, o que foi levantado. Por que se realizou a pesquisa? Qual a justificativa de se escrever aquele resumo? Qual que foi a hipótese, né? O que se esperava encontrar durante o trabalho? E também qual que foi o objetivo do trabalho. Em alguns locais, nós temos a divisão da introdução e a divisão, né, a seção do objetivo. No geral, porém, é uma seção só, que é a seção de introdução. A seção de introdução ela deve seguir o princípio da acessibilidade, atualidade e relevância. Vamos colocar nela os artigos mais relevantes, os mais atuais, os mais acessíveis sobre o tema. Quando a gente fala em resumo, a gente tem que ter no máximo 2, 3 frases, não precisa mais do que isso. A gente tem uma primeira frase que traz uma introdução do tema central, que reúne qual é o conhecimento sobre o tema. Cuidado que a gente deve ter para não ser genérico. Lembre-se, quando a gente está escrevendo sobre em eventos específicos, o público que vai nos ler é um público especializado. Eu não preciso explicar toda a anatomia da artéria coronariana para poder escrever sobre dominância coronariana. A gente espera que o leitor ele seja qualificado para fazer essa leitura. Seria perder caracteres de forma contraproducente. A introdução do resumo, pessoal, ela vai ser sempre um funil. Você pega a parte mais ampla e vai reduzindo. Você pode adicionar informações históricas quando pertinentes. Você pode adicionar informações epidemiológicas quando pertinentes. N tipos de informações podem ser incluídas na introdução de um resumo. Na segunda frase, a gente costuma ter um objetivo específico. Alguns congressos vão separar, então ficaria 2 frases para a introdução e uma única para o objetivo. O objetivo, ele normalmente é redigido no infinitivo e é uma parte essencialmente importante. Uma tríade, segredo. Tríade aqui, a tríade do trabalho perfeito. Título conectado com objetivo, objetivo conectado com conclusão.
o avaliador percebeu desconexão entre objetivo e conclusão, ele vai reprovar o seu trabalho. Ele vai considerar seu trabalho irrelevante, ele vai começar a achar erro até onde não tem. Um bom trabalho, os resultados devem ser casados com esse objetivo, deve atender o objetivo de forma integral. Se você percebeu que os seus resultados não atendem seu objetivo, ou complemente os seus resultados, que é mais difícil, ou então reduza seu objetivo. É melhor reduzir um objetivo, ter um objetivo com menor qualidade, do que não atender plenamente o objetivo de um trabalho. Temos diferentes formas de redigir objetivo. Dentro de projetos é aconselhável que se escreva objetivo no infinitivo. Dentro de um resumo, a gente tem certa liberdade. É interessante começar com verbo no infinitivo, porque se reduz o número de caracteres gastos, né? Objetivos, dois pontos. Relatar tal coisa. É mais prático do que, às vezes, dizer esse trabalho objetivo, esse resumo objetivo. São caracteres que a gente não pode perder, né? Temos aí 2.500 caracteres, ou 300, 350 palavras, a depender do evento, a depender do tipo de texto. Então, deve-se economizar caracteres. Aqui eu trouxe o exemplo de uma introdução de resumo, de um resumo nosso que foi para o Congresso Europeu de Neurologia deste ano. Aqui a gente traz, inicialmente em verde, um panorama geral sobre o texto, sobre o assunto, que é o uso do ácido tranexâmico dentro da neurocirurgia. Trazemos aqui a controvérsia, o desconhecimento básico que se tem em relação aos riscos e benefícios, e trazemos, por fim, em violeta, aqui o objetivo do nosso trabalho, que é analisar justamente essa controvérsia entre efetividade, riscos e benefícios dentro de uma condição específica, que é a ruptura de aneurismas intracranianos. No texto aqui a gente faz uma afirmação relacionada com os nossos resultados, que é o ácido tranexâmico, que ele pode reduzir o risco de ressangramento quando a gente tem a ruptura intracraniana de um aneurisma. O método ele vai relatar cada parte que foi fundamental para a construção do artigo, do resumo, do texto no geral. Ele deve ser breve e completo. Ele deve trazer informações o bastante para que o trabalho seja reproduzido. Aqui eu coloquei a questão de posso fazer citações, mas isso é quando se traz, no geral, quando se está trabalhando no artigo. Dentro de um resumo, no geral, a gente não precisa fazer citações dentro do método. Mas pode, por exemplo, estou fazendo um estudo experimental, usei o método estabelecido pelo autor tal. Pronto, reduziria caracteres. Aqui está um método completo de uma revisão metodológica, né? O que é o protocolo e registro, quando há, o critério de elegibilidade, a fonte de informação, estratégia de busca, deve haver o processo de seleção de estudos e de coleta de dados, a lista de variáveis, o risco de viés e medidas de sumarização, a síntese dos dados e análise adicional. Isso eu estou falando de uma referência de uma revisão metodológica. Na não metodológica, o que eu devo colocar aqui? Onde eu pesquisei, quais palavras eu pesquisei e quais os critérios que eu tive para selecionar e excluir artigos. Tá? Por exemplo, pesquisou-se os termos XXX nas bases YYY, incluiu-se textos publicados do ano X até o ano Z, excluiu-se artigos do tipo relato de caso e notas breves. Pronto. Tem um método aí perfeito que não gastou 500 caracteres. Agora vamos para
para os resultados, que é a parte aí mais importante, que é a parte que vai ser a parte que vai encantar, que vai seduzir aí o seu avaliador. Os resultados eles devem trazer a característica dos participantes do estudo ou a característica dos artigos incluídos, quando for o caso. Deve definir os principais desfechos, as principais variáveis. Deve trazer aí medidas de associação, né? O resultado ele tem que responder a pergunta o que, quem, onde e quando, né? O que se investigou, quem foi investigado, onde foi investigado e quando. No resumo da revisão, os resultados aí é mais variável a forma de fazer. A gente tem que apresentar o máximo de evidência no mínimo de caracteres possíveis. Traga aí dados epidemiológicos, traga as medidas de associação, odds ratio, que é a razão de chances, né? Traz o risco relativo, esse tipo de informação que vai convencer. Traga dados estatísticos, né? Tem que haver uma discussão plena de estudos importantes, de grande evidência, discuta estudos clínicos randomizados, discuta também, dentro dessa revisão, coortes. Tudo isso vai reforçar os seus resultados, vai trazer um resultado mais forte. Essa é a parte aqui que deve gastar mais caracteres. Você tem 2.500, deixa 1.000 para os resultados. Aqui tá, ali estava ali no nosso exemplo de resultados, onde a gente discute as principais publicações dentro desse tema. A gente traz uma revisão Cochrane, que envolveu 10 estudos clínicos randomizados sobre o tema. Trazemos as características gerais desse estudo, discutimos uma outra publicação de um autor muito importante na área, o Dr. Hillman, e trazemos aí algumas outras informações extraídas de outros estudos. Agora, a discussão. Normalmente há discussão, tá? Nos resumos de trabalho, mas isso não quer dizer que sempre haverá. A discussão é onde eu faço comparações, eu faço comentários, eu teço posicionamentos, eu digo por que o meu trabalho é importante, né? Eu comparo o meu trabalho com outros e falo, olha, esse trabalho aqui é importante porque ele avança nisso, nisso, nisso. Isso foi pensado por alguém, mas não foi desenvolvido completamente. Preenche essa lacuna tal. Onde também se coloca quais foram as limitações, seja do próprio estudo, seja do estudo alheio. É onde se compara os próprios resultados com os resultados de outros autores e se diz por que houve diferença quando há diferença entre o próprio estudo e o estudo alheio. A discussão deve realçar os achados relevantes e originais da pesquisa, deve avaliar criticamente a própria pesquisa, deve também comparar criticamente com a literatura e deve interpretar os achados. Aí vamos para a conclusão. A conclusão é o momento de maior reflexão dentro de um trabalho. É onde se fundamenta a partir dos resultados aquilo aonde de fato se quer chegar. Temos que ter um cuidado. Em conclusão, tá? Em conclusão, onde já houve discussão, não se traz nenhuma informação nova. Quando a gente tem a ausência da discussão, parte dos atributos que são da discussão acabam sendo assumidos aqui pela discussão. A discussão, no geral, é onde a gente guarda para fazer recomendações, para nortear trabalhos futuros. Dizer, olha, está faltando pesquisa nisso, os estudos foram limitados por pequeno número de amostras, tem que se pesquisar mais sobre tal tema. Essa é a função
primordial da conclusão. Lembrando que ela deve ser coerente com os objetivos. Uma conclusão incoerente com os objetivos mata um trabalho. O trabalho não tem razão de ser, perde a sua conditio sine qua non. Aqui está a nossa conclusão baseada nos nossos resultados, que o ácido tranexâmico ele pode reduzir o risco de ressangramento, porém é necessário melhores referências sobre o assunto, e também é necessário que se estude mais a fim de estabelecer diretrizes. Então agora, algumas dicas para se escrever um bom resumo. Primeira coisa, trabalhe em cima de uma questão definida. Defina o que quer escrever, delimite, faça um esquema antes de escrever, faz um mapa mental do que você quer colocar nas diferentes partes, dialogue, tá? Apresente aquilo que quer escrever para alguém. Fulano, faz sentido? Se não faz, se tem buracos, você precisa rever a sua estrutura. Faça um título impactante, um título que conquiste o seu avaliador, um título que conquiste o seu leitor. Nunca esqueça de avaliar se o resumo está adequado a normas. É um erro, tá? Não ler as normas antes de escrever um resumo. Isso derruba muita gente do cavalo. Faz um resumo maravilhoso, mas inadequado para aquele evento. Traga aí um objetivo que se conecte a conclusões, que se conecte às conclusões, e conclusões que se ancoram nos resultados e na discussão. Evite abreviaturas, no máximo use 2, 3. Se puder não usar nenhuma, melhor ainda. Tenha cuidado com os caracteres. Nós temos diferentes métodos de contagem. Nem sempre aquele contador do Word irá ser equivalente ao contador utilizado pelo evento. Portanto, preste atenção nisso. Tem 2.500 caracteres? Escreva 2.400. E lembre-se, não discutam resultado, não discuta na discussão o que não discutiu dentro dos resultados. Tá, pessoal? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre o resumo. Qualquer dúvida, podem me contactar. A gente está sempre aí aberto. Acha que o seu resumo não atendeu isso? Dá uma revisada. Então, aquele abraço.